Você quer saber algo que ninguém jamais lhe confessou? Você está preso. Sim, você está preso em uma prisão que você mesmo construiu, tijolo por tijolo, com cada decisão tomada, pensando no que os outros poderiam dizer com cada ação que deixou de fazer por medo de falhar, com cada sorriso fingido que escondia o seu verdadeiro desejo de gritar. Você sente essa opressão no peito. Não é ansiedade, não é estresse, é o peso insuportável de uma vida vivida para os outros, uma vida projetada para agradar a espectadores que nem sequer pagam ingresso para vê-lo atuar. Sabe o que é mais cruel? Ninguém lhe pediu para fazer esse sacrifício, ninguém lhe pediu para entregar sua liberdade, sua essência, sua autenticidade. Mas você fez isso voluntariamente, se prendeu às expectativas alheias, vendendo sua identidade em troca de aplausos efêmeros, de aprovação momentânea. E agora que você olha para dentro, o que resta de você? Que parte é autenticamente sua e que parte foi moldada pelo medo, pela insegurança, pela necessidade doentia de se encaixar? Fizeram você acreditar que o controle era a chave. Venderam-lhe a ilusão de que, se conseguisse controlar cada aspecto da sua vida, tudo daria certo, tudo seria perfeito. Quer saber a verdade que ninguém se atreve a lhe dizer? O controle absoluto é uma mentira, uma armadilha mental projetada para mantê-lo ocupado, distraído, desconectado do que realmente importa. Quanto mais você se obcecar pelo controle, mais escorrega para a ansiedade, para o desespero silencioso, para uma vida que nunca termina de ser vivida, porque está sempre ocupado se preparando para algo que jamais chega. Já se perguntou alguma vez por que sente esse vazio inexplicável apesar de aparentemente ter tudo? É porque o que você tem não é realmente seu. Seu sucesso, seus relacionamentos, até seus pensamentos estão contaminados pela constante preocupação de como serão percebidos pelos outros. E quanto mais você busca validação externa, mais se afasta do seu centro, dessa essência verdadeira que um dia você soube reconhecer, mas que agora mal lembra. Montaigne, desde sua silenciosa torre do século XVI, via claramente o que hoje você não quer aceitar, que o desapego não é indiferença, mas o único caminho para a verdadeira liberdade. Ele entendeu que vivemos presos, não pelas circunstâncias externas, mas pela nossa tentativa doentia de controlar o incontrolável, pela obsessão em agradar, em se encaixar, em evitar a crítica a todo custo. Mas, e se eu lhe dissesse que o desapego que tanto teme é justamente a chave que abre a porta para a sua liberdade? O que aconteceria se, por um instante, você se atrevesse a soltar essa corda que segura com tanta força? Essa corda que você acredita que o salva, mas que na verdade o está sufocando lentamente. Porque aqui está a paradoxa: quanto mais você tenta controlar, menos controle você tem de fato; quanto mais tenta agradar, menos autêntico você é; e quanto mais resiste à mudança, mais forte ela o golpeia quando inevitavelmente chega. O mundo não funciona sob o seu controle, e nunca funcionará. Aceitar isso não é fraqueza, é sabedoria. A vida, com seu caos e imprevisibilidade, exige de você algo muito simples, mas aterrador: soltar. Soltar sua necessidade de aprovação, soltar seu medo de falhar, soltar essa identidade falsa que você criou para se proteger do julgamento alheio. Imagine, por um segundo, o que aconteceria se você deixasse de se preocupar tanto com a opinião dos outros. Quem seria você sem esse medo constante? O que faria se soubesse que ninguém jamais o julgaria? A pessoa que você vê em sua mente agora, essa versão de si mesmo que vive sem correntes mentais, é quem você realmente é. Mas há algo mais sombrio, algo mais profundo, por trás dessa realidade desconfortável: é que você teme soltar o controle porque, no fundo, não sabe quem você é sem essas correntes. Você tem medo de descobrir que sua identidade foi tão diluída, tão misturada com o externo, que ao soltar tudo isso, talvez não reste nada. Mas aqui está a verdade libertadora e brutal que Montaigne, de sua torre, entendeu ao se desprender do que não é. Pela primeira vez você pode ver claramente o que é. A liberdade que você busca está bem do outro lado do medo que agora o paralisa. Não está em um livro de autoajuda, nem em um conselho motivacional, nem em nenhum segredo místico. Está aqui, neste instante preciso, esperando que você tenha coragem suficiente para olhar de frente para a sua vida e dizer: eu não preciso mais que ninguém aprove o que faço, eu não preciso controlar o imprevisível, eu não preciso fingir quem não sou. Agora me diga, você está preparado para soltar ou vai continuar agarrado ao controle, sabendo que a cada dia que passa, você se afasta mais de sua verdadeira essência? Isto é apenas o começo de uma jornada que talvez você não queira fazer, mas que precisa desesperadamente. E a decisão está somente em suas mãos.
Você viverá preso em uma gaiola dourada construída por você mesmo ou aceitará o risco de saltar para o desconhecido, para uma liberdade que talvez o assuste, mas que finalmente o fará se sentir vivo. Bem-vindo à filosofia do desapego, à busca de uma liberdade interior que mudará absolutamente tudo o que você acreditava saber sobre si mesmo. O caminho é inquietante, mas eu lhe garanto que a única coisa mais aterrorizante do que avançar para essa liberdade é permanecer exatamente onde você está agora. Fizeram você acreditar que perseguir objetivos é o mais importante, mas o que aconteceria se você descobrisse que a maioria desses objetivos nunca foram realmente seus? Toda a sua vida você se esforçou para subir escadas que outros construíram, sem nunca questionar se realmente queria chegar lá. E agora, que você está tão alto, o que vê? O panorama que sonhava ou apenas o reflexo distorcido do que alguém mais queria que você fosse? Vivemos obcecados pela ideia do sucesso, acreditando que alcançar certas metas nos dará finalmente a paz. Mas você já se perguntou o que é exatamente o sucesso? E mais importante, sucesso segundo quem? Talvez você já tenha cumprido vários desses objetivos que supostamente deveriam fazê-lo feliz: estudar o adequado, trabalhar no lugar certo, se relacionar com as pessoas que convêm, e ainda assim sente que falta algo. Essa sensação, essa verdade desconfortável que o acorda à noite, é a voz que você ignorou por tempo demais, sua essência autêntica exigindo ser ouvida. Montaigne descobriu em seu aprisionamento voluntário, longe do ruído do mundo, algo revelador e perigoso: que o verdadeiro sucesso não se parece em nada com o que lhe venderam. Não é uma posição social, nem uma acumulação de bens, nem sequer o reconhecimento alheio. O verdadeiro sucesso, aquele que poucos se atrevem a buscar, é viver plenamente alinhado com sua própria natureza. Mas claro, para isso você precisa saber quem você é de verdade, além da máscara, além das expectativas e dessa versão falsa de si que apresenta ao mundo. Cada dia você se acostumou tanto a fingir que nem percebe o esforço imenso que faz diariamente para sustentar uma imagem que não o representa. Mas a mente é implacável. Embora tente ignorá-la, sempre haverá algo dentro de você que se revela, algo que mais cedo ou mais tarde quebra a fachada. Quer uma verdade desconfortável mas libertadora? Enquanto você continuar se escondendo atrás de personagens, jamais conhecerá a verdadeira tranquilidade. O estresse, a ansiedade e a sensação constante de vazio são simplesmente a consequência lógica de uma vida vivida para os outros. Mas aqui vem o complicado, e Montaigne tinha isso claro: a maioria das pessoas prefere a segurança de uma vida desconfortável antes do risco de enfrentar a incerteza de ser quem realmente são. Preferem continuar com uma vida pela metade, se conformando com migalhas de felicidade, em vez de enfrentar o risco de descobrir quem são de verdade. E você, em qual grupo está? Você é daqueles que assumem o risco de se encontrar ou daqueles que preferem seguir confortavelmente anestesiados pela rotina? Porque sim, a rotina é um anestésico muito eficaz. Ela mantém você ocupado, distraído, preso em um círculo repetitivo que adormece aos poucos sua vontade. Mas o que você não vê é que essa aparente segurança tem um preço altíssimo: a perda total de sua liberdade interior. E a liberdade, embora muitos a confundam com fazer o que quiserem a cada momento, na verdade é outra coisa, muito mais profunda. A liberdade é ter a coragem de ser fiel a si mesmo, embora isso signifique desafiar expectativas, quebrar esquemas e, às vezes, decepcionar aqueles que mais ama. Talvez neste ponto você pense: e se, sendo autêntico, eu perder tudo o que conquistei até agora? E aqui aparece outra paradoxa: se realmente precisar fingir para manter o que tem, então nunca foi seu desde o começo. Os relacionamentos verdadeiros, os projetos que realmente importam, as conquistas que valem a pena manter, sobrevivem perfeitamente à autenticidade. Pelo contrário, só ao ser autêntico você descobre o que realmente importa e o que simplesmente estava ocupando espaço. Na realidade, você tem muito menos a perder do que imagina e muito mais a ganhar do que pensa. Mas claro, primeiro você precisa dar o salto, esse salto para o desconhecido, para uma vida que você não controla totalmente, mas que, pelo menos, será verdadeiramente sua. E aqui volta a ideia central de Montaigne, nos lembrando que o desapego não implica abandonar o que ama, mas compreender que só a partir da liberdade absoluta você pode amar e construir de forma genuína. Aqui está a mensagem que ninguém te conta: a maioria vive com medo de perder o que tem, porque nunca se permitiu descobrir o que aconteceria se perdesse. Se agarrando desesperadamente a relacionamentos, empregos, identidades pré-fabricadas, e nesse afã, esquecem que a vida real começa exatamente quando você deixa de se agarrar ao que não representa quem você é. Então, o que vai fazer agora?
Vai continuar vivendo por inércia, com medo de descobrir quem você é, ou finalmente terá coragem suficiente para soltar o conhecido e se lançar nessa incerteza que tanto o assusta, mas que guarda a possibilidade de descobrir algo muito mais valioso? Quem é você realmente, longe do controle, da aprovação e do medo? Este é o caminho que Montaigne percorreu de sua torre silenciosa, e é o mesmo caminho que agora está à sua frente. Você se atreve a percorrê-lo ou se conformará em continuar sendo um espectador da sua própria existência? A resposta só depende de você. Seguindo essa linha, podemos explorar como o ato de contar histórias não só é um veículo para transmitir conhecimento ou emoções, mas também um espelho profundo da nossa busca por identidade. Quando narramos, consciente ou inconscientemente, nos colocamos frente ao reflexo do que somos ou do que desejamos ser. A narrativa, então, torna-se uma poderosa ferramenta de autoexploração, onde cada personagem ou situação projeta nossos desejos mais profundos ou nossos medos mais ocultos. Muitas vezes esquecemos que a ficção também é uma maneira de ensaiar a vida, uma espécie de simulador emocional no qual podemos viver múltiplos destinos sem correr riscos reais. Por isso, em tempos de incerteza ou crise coletiva como as épocas que vivemos, as histórias adquirem ainda mais relevância. Oferecem refúgio e catarse simultaneamente. Mas além do consolo, também permitem uma ousadia que poucas vezes nos atrevemos a mostrar em nossa realidade cotidiana, nos convidando a transgredir limites imaginários e a explorar perspectivas radicalmente diferentes. E aqui entra um ponto fascinante: até que ponto as histórias que contamos influenciam nossas decisões cotidianas. Talvez a narrativa que cultivamos internamente determine a forma como interpretamos a realidade externa, filtrando nossas experiências e moldando, de maneira invisível mas constante, o curso de nossas vidas. Assim, o poder do relato não é apenas social ou cultural, mas intimamente pessoal, capaz de transformar nosso presente e futuro a partir das palavras que escolhemos para contar quem somos. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais provocadora: e se mudar a história que contamos internamente fosse uma maneira de reescrever nosso destino? Não é exagero pensar que muitas pessoas vivem presas em histórias herdadas que não lhes pertencem completamente. Histórias de fracasso, de limitações, de papéis impostos que, no entanto, aceitam como verdades imutáveis. Nesse sentido, reaprender, reescrever-nos, não só como vítimas, mas como protagonistas com agência, capazes de resignificar o passado e projetar futuros diferentes. Além disso, existe um fenómeno intrigante: as histórias que contamos a nós mesmos não só afetam como agimos, mas também como somos percebidos pelos outros. Um relato bem articulado sobre quem acreditamos ser pode se tornar uma espécie de profecia autocumprida, influenciando nossos relacionamentos, nossas oportunidades e a maneira como o mundo responde a nós. Como se a narrativa interior fosse um roteiro silencioso que todos, sem saber, ajudamos a representar. Dessa forma, construir conscientemente nossa história pessoal se torna não apenas uma questão de introspecção, mas também uma estratégia de vida. Por outro lado, devemos considerar o papel da contradição dentro do relato pessoal. Não somos seres lineares, nem nossas histórias deveriam ser. Aceitar que uma narrativa rica inclui zonas escuras, mudanças de rumo, contradições e ambiguidades é abraçar o humano em sua totalidade. De fato, as melhores histórias não são aquelas em que tudo se encaixa perfeitamente, mas as que nos deixam perguntas abertas, momentos de desconforto e lampejos de verdade. Entre o confuso, é nessa imperfeição que reside a beleza do narrado e, portanto, da própria vida. E talvez o mais poético de tudo isso seja que nunca paramos de nos reescrever. Cada conversa, cada encontro, cada silêncio, até mesmo soma uma linha ao relato. Somos escritores perpétuos de um texto inacabado, às vezes conscientes, às vezes não, de que cada decisão, por menor que pareça, está esculpindo uma nova versão da nossa história. E se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido algo poderoso: não somos personagens secundários em uma história escrita por outros, somos autores em pleno processo criativo. E o fascinante é que não existem rascunhos finais, cada dia pode ser uma página nova. Sim, mas também uma página que reescreve as anteriores. O que ontem parecia um capítulo triste, hoje pode ser lido como o ponto de virada antes do renascimento. E essa talvez seja a grande alquimia do relato humano: transformar cicatrizes em símbolos, erros em reviravoltas, silêncios em suspense. Mas cuidado, porque aqui vem o último giro: e se o verdadeiro arte de viver fosse não saber exatamente que história estamos contando? Porque na incerteza também há beleza. Em não ter certeza se você está em uma comédia, uma tragédia ou uma épica, há uma liberdade quase mágica.
Às vezes, os relatos mais poderosos não são os que fecham com grandes aplausos, mas os que nos deixam com vontade de continuar escrevendo, porque ainda não terminou. E agora chegamos ao final, embora você saiba que os finais também são começos disfarçados. Se algo disso ressoou em você, inscreva-se e ative a campainha para não perder o próximo capítulo. E deixe nos comentários esta frase: eu reescrevo minha história, assim saberei que você chegou até aqui e que faz parte desta comunidade de narradores conscientes, curiosos e corajosos. Nos vemos no próximo episódio, onde talvez você não tenha as respostas, mas com certeza sairá com melhores perguntas. Até então, feche o livro, mas não guarde, porque o próximo parágrafo pode mudar tudo.